Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops e esse vídeo é sobre metafísica em Tomás de Aquino. Em Tomás de Aquino, diferente do que acontece com Agostinho, tem um caminho racional para a fé. É o que ele chama de filosofia preâmbula fidei, uma filosofia que enfrenta as questões metafísicas, teológicas e ontológicas e abre o caminho para a crença, e abre o caminho para a fé, abre o caminho para a graça. No entanto, essa razão, essa filosofia, ela encontra um certo limite e ela precisa ser, então, complementada pela sagrada doutrina. É exatamente essa ideia de que fé e razão são complementares, que filosofia e religião são complementares, que Tomás de Aquino vai defender ao longo da sua vida. No texto Suma contra os Gentios, Tomás de Aquino escreve o seguinte: há com efeito duas ordens de verdades que afirmamos de Deus. Algumas são verdades referentes a Deus e que excedem toda a capacidade da razão humana, como, por exemplo, Deus ser trino e uno. Outras são as quais a razão pode admitir, como, por exemplo, Deus ser uno, e outras semelhantes. Estas, os filósofos, conduzidos pela luz da razão natural, provaram, por via demonstrativa, poderem ser realmente atribuídas a Deus. Então, o ponto de partida para Tomás de Aquino é a razão, né? A razão que é comum a todos os seres humanos e, por isso, todas as pessoas conseguem compreender o que é Deus, ou quais são as características de Deus, ou a relação entre Deus e os homens e tudo. Não precisa ser uma relação de fé, não precisa ser uma relação de crença, mas a compreensão do conceito de Deus, da ideia de Deus, isso todas as pessoas conseguem compreender. E essas verdades são verdades que unem todos os seres humanos. Então, não há uma contradição, para Tomás de Aquino, entre razão e fé. Até porque a verdade é única. Então, seja pelo caminho da razão, seja pelo caminho da fé, vai se chegar a uma mesma verdade. Então, o discurso teológico e o discurso ontológico, ambos discursos metafísicos, que trazem a discussão do ser, eles são, na verdade, discursos que precisam ser coerentes entre si. No texto Ente e Essência, Tomás de Aquino traz um conceito bastante importante, que é o conceito de ente, que é a ideia de existência lógica, incluindo aí os seres que têm existência lógica, um ente lógico, puramente mental ou conceitual, mas que não tem uma existência real, uma existência concreta. E os entes que têm uma existência real, que é o ente real, ou ente extramental. Os entes, tanto de um tipo quanto do outro, tanto o ente lógico como o ente ontológico, eles incluem os pensamentos, os conceitos, a imaginação, uma obra de ficção, um poema, um conto, um projeto, mas e também as coisas concretas, as coisas palpáveis. Coisas, objetos, o mundo, os outros, a sociedade. Então, a ideia de ente pode incluir tanto entes mentais, entes lógicos, entes do logos, da razão, da mente, do pensamento, da ordem do pensamento, como entes extramentais, que são entes que têm uma existência concreta, uma existência material. Todos esses são entes. E ambos existem, mas são diferentes, porque nem todo o ser que é pensado tem uma existência concreta, da forma como é pensado ou da forma como é afirmado. É o caso, por exemplo, das obras de ficção, que são pensadas, são entes que têm uma existência lógica, que o autor se preocupa com a coerência da história, se preocupa com a consistência dos personagens e tudo, mas não tem uma existência real. Outra questão importante é sobre a universalidade dos conceitos. A universalidade dos conceitos é um ente lógico, fruto da abstração do intelecto, mas o universal não tem uma existência real. O que eu quero dizer com isso? Existem os seres humanos como indivíduos, como pessoas únicas, irrepetíveis, exclusivas, cada um com a sua história, cada um com as suas particularidades, cada um com seu contexto, cada um com as suas vivências.
e existe a humanidade. Então, a humanidade é um conceito lógico. Ele é fruto de um processo de abstração. É um universal empírico. O que eu vivencio? O que eu observo? O que eu alcanço? Eu alcanço os indivíduos. Eu alcanço as pessoas, os seres humanos individuais. E pelo raciocínio, eu consigo abstrair uma generalidade, um conceito geral, um universal empírico, que é a ideia de humanidade. Mas humanidade não tem uma existência real, não tem uma existência concreta. Não existe algo como a humanidade. Há um conceito de humanidade, um ente lógico, um ente racional, um ente do pensamento, mas não existe algo como a humanidade. Então, a humanidade é um conceito universal, um universal empírico que tem apenas uma existência lógica, é apenas um pensamento. Daí a ideia de que Tomás de Aquino é um realista moderado, quer dizer, ele entende, ele compreende que existem esses conceitos, mas esses conceitos não chegam a ter uma existência autônoma, uma existência própria. Eles são fruto desse processo de abstração, esse processo de generalização, processo de raciocínio indutivo. E aí eu convido vocês a assistirem o vídeo sobre metodologia filosófica, em que mostra bem como é que funciona esse raciocínio indutivo. Vai ajudar vocês a entenderem esse conceito aqui de universal em Tomás de Aquino. Outro exemplo é a ideia de que nós vivenciamos, assistimos ou praticamos atos justos. São atos específicos que aconteceram naquela situação, naquele lugar, com aquelas pessoas. Mas a justiça é algo que se abstrai, é uma ideia, é um conceito que se abstrai desses atos justos. Para Tomás de Aquino, não existe algo como a justiça, com letra maiúscula, um ideal com uma existência autônoma. Não existe esse conceito de maneira autônoma, como existe, por exemplo, em Platão. Lá no mundo das ideias existe a justiça. Para Tomás de Aquino, não. Para Tomás de Aquino, essa ideia de justiça ela é uma abstração desses vários casos particulares de atos justos. Então, não tem uma existência real. É um conceito universal que existe apenas no logos, apenas na razão, fruto desse processo de abstração de vários casos particulares. Mais uma vez, só para ficar bem claro, é um universal empírico, resultado de um processo de indução. Outra questão importante, todo o real, tanto Deus como o mundo e os seus objetos, existem. Mas existe uma diferença, mas há uma diferença. Deus é ser, é ato puro. E aí também remeto vocês a verem o vídeo sobre Aristóteles, Metafísica em Aristóteles. Deus é ser. Deus é ato puro. Deus não tem vir a ser. Deus não tem falta, não tem carência. Não, ele simplesmente é. E o mundo, ele tem ser. Em Deus, a existência se identifica com a essência. Quer dizer, Deus realiza plenamente a sua essência. Ele existe plenamente, ele é incriado, ele é completo, acabado, absoluto. Ele simplesmente é. Então, não há diferença entre a essência e a existência. No mundo, nas criaturas e nos objetos, há uma diferença entre a existência e a essência. As criaturas têm uma essência, mas elas não realizam plenamente essa essência. Elas existem como se fosse de uma forma incompleta. Elas não realizam todo o seu potencial. Deus não. Deus, quando existe, existe plenamente. Ele realiza tudo. Ele não tem nenhum vir a ser. Então, nas criaturas, a essência indica mais uma aptidão, uma potência de ser, mas que não se completa. Ela não se realiza plenamente no decorrer da existência. Por essa razão, as criaturas não têm uma existência necessária, elas só têm uma existência contingente. Quem tem uma existência necessária é Deus. As criaturas, elas dependem de Deus. Para as criaturas existirem, então, elas dependem de um ato de ser
que emana de Deus. As criaturas têm essência, mas, como eu disse, não realizam plenamente. Então, sua existência é apenas derivada, ela é dependente, ela é contingente. Em outras palavras, o ato de ser é original de Deus, ele deriva de Deus, ele é emanado de Deus. E por participação, as criaturas existem. Então, as criaturas, de certo modo, elas funcionam como se fosse uma analogia. Essa palavra analogia é muito importante em Tomás de Aquino. Há, na verdade, uma analogia entre a existência de Deus e a existência das criaturas. Deus tem uma existência necessária, é ato puro, pleno, que em essência existe plenamente. Então, em Deus, essência e existência coincidem. Nas criaturas, não. É por analogia, por semelhança. As criaturas têm existência. É uma existência contingente, em potência, limitada, tem vir a ser, né? Então, a essência e a existência, elas não correspondem, não há uma identidade entre essência e existência. Deus é o ser que permite, que possibilita as essências se realizarem de maneira limitada nos entes. Então, vejam, alguns conceitos importantes. O conceito de ente, que tem o ente lógico e o ente real. Todos esses seres existem, Deus, as criaturas, os pensamentos, tudo existe, mas em Deus há uma coincidência entre existência e essência. Então Deus existe plenamente e por isso ele realiza toda a sua essência. As criaturas não, elas existem e têm essência, mas elas não realizam a sua essência plenamente. Não há uma coincidência entre existência e essência. Então, o que existe de fato? Existe uma relação de semelhança entre Deus e as criaturas. É uma relação de analogia. Por quê? Porque Tomás de Aquino ele evoca um princípio da lógica, né? Causando a lógica transfere-se a si mesmo. Quer dizer, a causa transmite para o seu efeito as suas características. Então, um exemplo que eu costumo dar é por que nós, seres humanos, somos capazes de criar uma máquina de calcular? Porque nós somos seres racionais que sabemos fazer cálculo e aí nós somos capazes de criar uma máquina que vai fazer esses cálculos até de maneira mais rápida. Mas isso só é possível porque nós, que somos os criadores, podemos passar para a nossa criatura, que é a nossa invenção, a nossa máquina de calcular, essa característica. E aí, de repente, ela pode fazer até mais eficientemente, mais rapidamente, com menos erro do que nós. E acontece a mesma coisa com Deus e as criaturas, né? Ele passa para as criaturas uma característica que ele tem. Veja, a causa só pode passar para o seu efeito uma característica que ela tem. Ela não pode passar para o seu efeito uma característica que ela não tem. Senão essa característica viria do nada. E do nada não vem coisa nenhuma, do nada não vem nada. Então a causa só pode passar para o seu efeito uma característica que ela, a causa, já tenha. Bom, o ser, Deus, tem algumas características que são chamadas de transcendentais. Ele é uno, ele é verdadeiro e ele é bom. Então, Deus tem essas três características: a unidade, a verdade e a bondade. Por que o ser é uno? O ser é uno porque ele é não contraditório, ele é não divisível, ele é indivisível. Só existe o ser absoluto. Não existe o nada. O nada absoluto é uma impossibilidade. Ele não existe. Ele sequer pode ser pensado, né? O nada absoluto é indizível e ele é impensável. Como Parmênides deixa muito claro, o ser é e o não ser não é. O que é essa frase, esse termo não ser aí ligado com hífen quer dizer? Quer dizer o nada. O nada não ele não existe, ele é uma impossibilidade, eu sequer posso pensar em nada, né? Então, o nada não é. E é por isso que só existe o ser e esse ser é um só, ele é único.
Quer dizer, não existem vários seres. E, ao mesmo tempo, esse ser é não contraditório, justamente porque ele é um só. Então, a não contradição não é um princípio meramente lógico, ele não é um princípio meramente do pensamento, que organiza o logos. Ele é um princípio que organiza a realidade mesma. Então, a realidade, o ser, tudo que existe, tudo que é não contraditório. Por isso também Aristóteles entendia dessa maneira. E o ser também é verdadeiro. E ele é verdadeiro porque ele é uno. Ora, a verdade ela é quase um desdobramento da unicidade, né? Sendo uno, o ser é não contraditório, e sendo não contraditório, ele é verdadeiro. Quer dizer, em si não há nenhuma contradição. Por isso, o princípio da não contradição, como eu havia dito, não é apenas lógico, mas é também ontológico. E o ser é bom porque ele é perfeito. Todo ente e tudo que existe deriva, por analogia, desse ser que é bom. Então, o ser, Deus, tem essas três características. Ele é uno, ele é verdadeiro e ele é bom. Então, esses são alguns conceitos de Tomás de Aquino sobre metafísica. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.